Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A vocês aqui, nossos amigos que estão no salão, para aqueles nossos amigos também que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso abraço fraterno aqui da nossa equipe. E vocês todos se sintam bem acolhidos, tanto aqui no nosso salão, quanto aos nossos amigos das redes sociais. E também aquele abraço fraterno da nossa equipe para aquelas pessoas que vêm pela primeira vez. Então, que possam se sentir já parte dessa família, da família nucleana, da nossa família do Paz e Amor, e que a gente consiga, como a gente sempre costuma falar, né, dividir esses momentos aqui ao redor do Evangelho, aquele momento de recolhimento nosso interior, de reflexão, mas daquela reflexão construtiva, proveitosa, para que a gente consiga assim, né, angariar forças e o equilíbrio necessário para a nossa rotina sempre intensa aí fora, mas com certeza com mais leveza, né? Que é o que o Evangelho vem nos trazer, essa leveza que muitas vezes a gente necessita na nossa caminhada aqui nesse planeta. A gente, como de costume, também sempre vem dando aqueles recadinhos importantes, tanto da nossa casa, quanto para a dinâmica aqui do nosso trabalho funcionar da melhor maneira possível, né? Então, a gente sempre pede para vocês, vamos desligar nesse momento já os nossos celulares, vamos tentar não manipular ele enquanto a gente estiver aqui, mas mais para que a gente consiga desfrutar de toda essa energia elevada aqui do nosso salão. Nunca é demais a gente falar, para que a gente consiga, assim, desfrutar desse momento na plenitude que ele nos oferece. A gente também já tem algum tempinho, a gente tem falado para vocês dos kits de higiene, então a gente continua agradecendo, mas também pedindo, à medida que cada um puder colaborar, para o kit de higiene da evangelização infantil, né? E esse kit, o que tem lá nesse kit, né? As outras quartas nem sempre eu falo, né? Mas escovas de dente, sabonete, shampoo, para que essas crianças da evangelização eles possam usufruir de todos esses itens, né? Então, o nosso pedido aí, da maneira que cada um conseguir contribuir. A gente também tem alguns grupos de estudo que ainda estão iniciando ou que estão em continuidade. O grupo de estudo Boa Nova é um deles, né? Ele já teve início há algum tempo, mas como é um estudo contínuo, eles estão no capítulo 2 agora, né? Esse grupo de estudo é na terça-feira à noite, acho que a partir das 20h15. Então, é uma oportunidade também, se a gente quiser vir algum dia para estudar mais aprofundado um capítulo do Evangelho, uma oportunidade importante, até que tenha novamente a abertura dos cursos aqui na casa. Uma outra coisa muito importante, a gente deixou por último, porque é um evento muito legal da nossa casa, e a gente já vem para fazer aquele convite caloroso, que é a nossa feira de solidariedade, né, do Paz e Amor, o nosso evento, assim, vamos dizer, todos são muito importantes, mas esse é aquele evento que a gente espera o ano todo, né? Falo por mim, a gente todo ano tem aqui estado na Feira da Solidariedade, a gente tem um dia de bastante proveito na nossa comunidade, com muita coisa interessante, música ao vivo, comidas, enfim, a nossa troca de energia entre os frequentadores, todos aqueles que são sempre aqui, um momento bem prazeroso. Então a gente sempre convida vocês. Vai acontecer no sábado, então, no domingo, 22 de setembro, das 9 da manhã às 17. Então, chama a família, venha com os amigos para desfrutar de um domingo aí bem prazeroso. Para o nosso trabalho dessa noite, a gente vai contar com a nossa amiga Rita para a leitura do Evangelho. A mensagem a nossa amiga Graça vai fazer por nós, a prece de abertura o Gabriel, e a nossa palestra da noite, hoje a gente vai ouvir o nosso grande amigo Antônio Pieri, ele vai falar para nós sobre o livro do mês, que é um livro aqui que todos nós, quanto espíritas, devemos estudá-lo e lê-lo diariamente, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As vibrações, quem fará por nós será o Isaac, e a prece final a Isilda. Então, que possamos ter um bom início de trabalho. Boa noite a todos.
Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vão iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas, no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e, no hino sagrado, se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito da verdade. Boa noite a todos. Do Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed, Folhas de Outono. A paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido, serenidade, persistência e constância. Cada um de nós possui uma individualidade original e exclusiva. Utilizando-nos de uma singela metáfora, podemos dizer: toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. Viver. Agora, agradecemos aqui a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos mais essa noite de aprendizado, de cura e de renovação. Pedimos que toda a equipe espiritual entoe o seu Antônio, que todas essas palavras possam calar o nosso coração e que nós possamos aplicar o Evangelho no nosso dia a dia. Graças a Deus. Oi, gente, boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes, o pessoal que está nas redes sociais, quem vai assistir a palestra ainda, que vai ser gravada também, boa noite. E hoje é com muita alegria que a gente está aqui para falar do quê? Do nosso livro Luz, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aquele livro que é o nosso livro de cabeceira, aquele livro quando a gente está aflito, vai lá, abre, sempre tem o quê? O conforto, uma palavra que nos acalenta. E hoje eu vou falar um pouquinho que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também é um livro de estudo, para ser estudado, entendido. Então nós vamos ver um pouquinho como ele foi estruturado, qual a sequência, por que da necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é o nosso livro do mês. Então, aproveitar que ele está com 20% de desconto, comprar, eu já tenho o Evangelho em casa, compra mais um, deixa no carro, põe na bolsa, que com certeza ele vai ser muito útil, ele é muito útil no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Oi. Vai. Não foi, do outro lado. Falha técnica, só um minutinho. Vamos lá. Precisa ligar, né? Tá ligado? Agora foi. Então, vamos lá, agora foi. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira edição, né, que foi codificada por Kardec, foi publicada em abril de 1864.
Mas só que o título da primeira edição era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente soa até estranho, né? Imitação do Evangelho. A partir da segunda edição, por orientação dos espíritos, pelo editor da obra, que foi o Didier, né, que era da tipografia, o título já mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Casa melhor, né, para a gente também. Só que a partir da terceira edição, que é de 1865, essa terceira edição ela foi completamente reestruturada, né? Então, na primeira edição, lá tinham só 25 capítulos. Hoje, o nosso Evangelho, que é a terceira edição, tem os 28 capítulos. Nesses 25 capítulos, o capítulo 25, ele chamava Máximas Diversas. Então, era um capítulo longo, que lá nós tínhamos o Dai de graça e de graça recebei, né? O buscai e achareis, aquele não vim trazer a paz, mas a espada, que depois, na terceira edição, todas essas máximas se transformaram em novos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Além disso, na terceira edição, muitos parágrafos, eles diminuíram, algumas numerações, né, de itens no Evangelho ficaram mais simples. Então, hoje, quando a gente vai na livraria agora e vai comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos comprando qual? A tradução, né, a tradução da terceira edição francesa, tá? Inclusive, a Federação Espírita Brasileira recebeu da Ameline, da esposa do Kardec, os direitos autorais para publicar no Brasil as obras de Kardec sem custo, né? Sem ter que pagar direito autoral, porque é uma obra pública, é dos espíritos, né? Como o Chico falava, que ele não escreveu nenhum livro, é os espíritos que escreveu. Então, aqui eu coloquei que a gente tem várias traduções ao longo do tempo, né? Essa do Gilon Ribeiro, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, mais de 4 milhões de exemplares, tal. Todas elas a gente consegue adquirir aqui, para ver um montante, quanto que já foi impresso do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo bem até aqui? Tá? Então, nós vamos, quando compramos a terceira edição já reestruturada, mais fácil para a nossa leitura e o nosso entendimento. E agora eu pergunto, por que a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que será que na codificação teve o Evangelho segundo o Espiritismo? A gente já não tinha um Novo Testamento lá com os evangelistas, tal? Provavelmente todos nós estudamos, né? Ou quando fomos católicos, quando fomos protestantes, ou nessa encarnação, ou encarnações anteriores, nós estudamos lá o Novo Testamento. Mas por que a necessidade do Evangelho segundo o Espiritismo? Se a gente pegar o Novo Testamento, como é que está dividida as passagens, a história de Jesus? Não é uma história cronológica, né? Desde o nascimento, vai até a crucificação, tal. Então, as passagens, elas são organizadas nos evangelhos do Novo Testamento de forma cronológica. Lá nós temos os atos, né, da vida do Cristo, as palavras que as igrejas utilizaram para estabelecer seus dogmas. Nós temos lá descrição de profecias, descrição de milagres e temos um ensinamento moral. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, todas as passagens do Cristo, elas foram organizadas pelos ensinamentos morais. Então, quando eu pego o Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho uma lógica, uma organização pelo ensinamento moral, não pelo cronológico. Aí é até interessante, eu vou até pedir aqui licença para ler
uma mensagem que Kardec recebeu, né, quando estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem veio de um espírito em 9 de agosto de 1863. A primeira edição foi em 64, essa chegou em 63, quando ele estava codificando, montando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec recebeu a comunicação de seus guias sobre a elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. A comunicação assinalava o seguinte: este livro de doutrina terá influência considerável, porque explana as questões de interesse capital, não somente no mundo religioso. Encontrará nele as máximas que necessita, como as nações em sua vida prática. Dele ao irão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática, ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, a partir dessa mensagem, Kardec teve a ciência, teve a consciência que a codificação da doutrina espírita não era somente filosofia e não era somente ciência, tinha também religião. Então, a partir daí, Kardec teve a certeza, a ciência do quê? Que o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral, a parte religiosa da nossa doutrina espírita. Né? Bacana, e vai ter influência no pessoal, nós enquanto pessoal, em nossas relações, enquanto nação, enquanto povo e enquanto religião. Então, bem importante o Evangelho segundo o Espiritismo. É a nossa doutrina moral. Eu pedi para a Rita ler para a gente o prefácio. Então, quando a gente abriu o Evangelho, muitas vezes a gente vai direto lá no capítulo 1. E esquece que no início a gente tem um prefácio e uma introdução. O prefácio ele é muito rico. O prefácio ele é um elo de ligação com aquela linguagem que a gente tinha lá no Antigo Testamento, né, mais elaborada, rebuscada, com simbolismos, com uma linguagem mais objetiva e clara que a gente tem com a codificação com o restante do Evangelho, né, com as passagens de forma mais clara. Né? Por isso que no prefácio fala, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimentam ao receber a ordem de comando. Né? Para os hebreus, para os judeus, lá na antiguidade, o Deus era o Senhor dos exércitos. Então dá essa linguagem de união entre o que a gente tinha no Antigo Testamento com o que tem no Novo Testamento e com a codificação no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o prefácio é bem rico nisso. E por que essa mensagem ela foi colocada no prefácio? Aí no rodapé aparece o seguinte, que essa mensagem resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo da obra, quer dizer, o objetivo do Evangelho, né? Por isso foi colocada como prefácio. Se a gente lê o prefácio, fala assim, homens e irmãos amados, né? Amem uns aos outros. E qual é o objetivo moral do Evangelho? Nós nos amarmos, amarmos o nosso próximo e amarmos a Deus. Então é a mensagem que melhor simplifica o nosso objetivo nessa encarnação. Então, aí é o prefácio. Depois do prefácio, a gente tem uma parte que chama introdução, que essa aí a gente lê muito menos, né? Porque fala, introdução, vou logo para o capítulo 1, quero saber o que tem aqui. Mas a introdução, ela é bem rica em conhecimentos para a gente entender os demais capítulos do Evangelho. Então, na introdução, nós temos 5 partes. O objetivo da obra, que é aquilo que eu falei para vocês, que vai lá descrever que o objetivo da obra é a parte moral. Nós temos a autoridade da doutrina espírita, que vai descrever um pouquinho
como foi feita a codificação, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas de toda a obra de Kardec, né, do Pentateuco, como ele recebeu a comunicação, que a obra não é de um único espírito, nem de uma única pessoa, que as comunicações apareceram o quê? Simultaneamente, em lugares diferentes, por médiuns diferentes, isso que dá autoridade da doutrina espírita. Daí a gente tem um item que são notícias históricas. Aí vai explicar como eram as características do povo da época de Jesus. Porque a gente lê a passagem lá do bom samaritano, né? Aquele que ajuda o viajante que estava caído na estrada, que passou um levita, um sacerdote e não ajudou. E a gente vai saber quem que eram os samaritanos, quem que eram os levitas, quem que eram os sacerdotes. Então, muitas vezes, para a gente entender uma parábola, uma determinada passagem, esse ensinamento de Jesus, a gente precisa conhecer esse contexto histórico. Então, essas notícias históricas explicam isso tudo para a gente. Depois, ainda na introdução, nós temos a parte 4, que são precursores do cristianismo e do espiritismo. Aí vai colocar um pouco para a gente o seguinte, que nenhuma ideia nova, ela nasce de pronto. Sempre precisam ter espíritos que encarnam para começar a trazer aquela ideia, né, para entrar no meio da nação, da população. E esses espíritos precursores falam de Sócrates e Platão. E daí no item 5, tem 21 pontos de doutrina de Sócrates e Platão que se assemelham ao cristianismo e se assemelham ao espiritismo. Então, aí a parte filosófica da nossa doutrina. Tudo bem? O que é a introdução? Está vendo como é um contexto histórico e filosófico para a gente entender o Evangelho? Aí, nós passamos a estudar, a ler o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 27. São 28. O 28 é coletânea de preces. Do 1 ao 27, quando eu abro o capítulo, eu tenho sempre, o capítulo começa com uma moral evangélica, que é um ensinamento literário. O que é essa moral evangélica, esse ensinamento literário? É aquilo que eu tenho nos evangelhos. Se eu abrir o Novo Testamento, lá, o versículo de Lucas, de Mateus, tal, aonde está o versículo como está lá no Novo Testamento, né? De forma literal. A partir daí, a gente vai ter no capítulo esse ensinamento moral. O que é esse ensinamento moral? É aquela explicação dada pelos espíritos ou por Kardec que vai simplificar, que vai esclarecer aquela passagem evangélica. Esse ensinamento moral, ele vale para todos nós, para todas as religiões, cristãs e não cristãs, ele é universal. Alguns capítulos, depois desses ensinamentos morais, das passagens dos ensinamentos morais, nós temos as instruções dos espíritos. O que são isso? São instruções trazidas por espíritos que passaram para Kardec na codificação um ensinamento religioso aí específico que diz respeito muito mais a nós espíritas, que nem lá tem de uma rainha de França que desencarnou, quando chegou no plano espiritual achava que ia ser rainha, chegou lá, viu que não era nada disso, falou, aquele meu serviçal, que eu não estava nem aí para ele estava num padrão muito mais elevado do que eu tomei consciência. Então, as instruções dos espíritos cabem muito bem para nós espíritas. E o principal do Evangelho é o quê? O que aquilo diz respeito para mim, o eu pessoal. Por quê? Não é aquilo, quando a gente faz o Evangelho no lar, às vezes a gente está passando por uma aflição. Quando abre o Evangelho, cai exatamente o que a gente precisa ouvir. Então, o que é aquela moral evangélica, aqueles ensinamentos morais e aquelas instruções dos espíritos diz respeito a mim. Muitas vezes a gente está assistindo uma palestra,
tá? Fala assim, esse ensinamento aqui cabia bem para minha esposa ou para o meu cunhado. Não, quem está assistindo a palestra ou quem está falando aqui sou eu. Esse ensinamento cabe para mim. Cada um tem a sua responsabilidade. Ficou claro? Então, quando a gente abriu o Evangelho, sabe como é que é, capítulo por capítulo. Além disso, Kardec é tão sábio, né, porque foi até um discípulo de Pestalozzi, grande pedagogo. Os capítulos do Evangelho, eles têm uma sequência, eles não estão ali por acaso. Então, se a gente pegar o Evangelho, pode pegá-lo até como uma sequência de estudo. Então, nós vamos ter a introdução à vivência do Evangelho, as proposições de Jesus, as metodologias, os resultados, alertas e conclusões. Então, vamos ver rapidinho, por causa do tempo. Então, introdução do Evangelho. O que é a introdução do Evangelho? Para a gente entender o Evangelho, nós precisamos conhecer um pouco do que é Deus, né? De quais são os mundos habitados, conhecer reencarnação, pluralidade dos mundos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, a gente chama de introdução à vivência do Evangelho. No capítulo 1, a gente vai conhecer as revelações, né? Moisés, Jesus e o Espiritismo. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a realeza de Jesus, entender que a gente deve construir o reino de Deus dentro de nós. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, saber que nós temos as moradas físicas, que são os diversos mundos habitados, as nossas moradas psíquicas, as moradas nos planos espirituais, né? Então, saber isso para entender esse Evangelho. E no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, todos nós estamos inseridos em duas leis, da reencarnação e lei de causa e efeito. Entendi isso, aí eu posso começar o quê? A estudar o que Jesus, o que o Cristo veio passar para a gente. Então, nós temos as proposições apresentadas por Jesus. O que são essas proposições? São, na verdade, as bem-aventuranças, aquilo que nós devemos adquirir dentro de nós, as nossas virtudes. Então, é as bem-aventuranças. O objetivo do Evangelho é fazer com que nós adquirimos as bem-aventuranças, essas preposições. Então, bem-aventurados os aflitos, reconhecer que todos nós somos aflitos, não porque sofremos, mas porque já passamos pelo arrependimento, remorso e estamos resgatando os nossos equívocos. No capítulo 5. No capítulo 6, saber que nesses resgates, nós temos nos amparando o Cristo Consolador, o jugo leve, fala da doutrina espírita, tem aquele mandamento para nós espíritas, né, que o Espírito da Verdade coloca para a gente. 2 mandamentos. Primeiro, amai-vos, espíritas, amai-vos. Segundo, instruí-vos, né, como é importante a gente instruir para entender o que acontece com a gente e com o outro. E aí as bem-aventuranças, que é o que nós devemos, o quê? Construir dentro de nós. Bem-aventurados os pobres de espírito, a humildade, devemos adquirir dentro de nós. Bem-aventurados os puros de coração, quer dizer, nos limpar de todo o ódio, rancor, a nossa pureza interior, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós sermos instrumentos de paz, de brandura. Por isso nós estamos aqui. Encarnação é encarnação. Lembra da introdução? Muitas moradas, ninguém vê o reino se não nascer de novo. Então, encarnação a reencarnação, adquirindo essas bem-aventuranças, até chegar nos bem-aventurados os misericordiosos, que daí o perdão, a indulgência,
passa o quê? A fazer parte corriqueira da nossa vida. Nós estamos nessa caminhada. Aí vocês vão falar, mas isso é muito difícil. Acendeu a luz, mas a gente vai. É muito difícil. Não, porque daí, do capítulo 11 ao 14, Jesus dá a metodologia. O que é a metodologia? É como eu aplico para conseguir aquela preposição. Então, eu aplico amando ao próximo como a si mesmo, né? Então, o maior mandamento não é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Então, aí eu tenho 3 coisas. Amando a mim, eu amo o meu próximo, amando o meu próximo, eu estou amando a Deus. Amai os vossos inimigos. Aí a gente já pensa logo no inimigo fora, né? No inimigo externo. Não, são os nossos inimigos interiores. Quem são ainda os nossos inimigos interiores? Os nossos vícios, né? O nosso orgulho, egoísmo. Então a gente tem que nos conhecer para transformá-los, né? Aí também, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Aí esse capítulo vai falar para a gente da caridade. Então, quando eu desligo de mim, eu olho para o próximo, eu pratico a caridade. E praticar a caridade é você chegar ao próximo dando o que ele necessita, não só material, como também moral, mesmo que aquilo vá contra até os meus princípios. Mas eu estou ali, esquecendo de mim, indo para o outro. Então, desta forma, eu estou honrando meu pai. Honrando desde o meu pai progenitor até o pai maior, que é Deus. Então, a metodologia é simples. É amar a si, amar o outro, praticar a caridade e amar a Deus. Conseguir fazer isso. Beleza, quais os resultados que eu vou alcançar? Eu já estou conseguindo alguns resultados. Fora da caridade não há salvação, né? A gente já aprende que quando a gente pratica a caridade, a gente vê que os nossos problemas são pequenininhos em função do problema do outro. Eu estou servindo a Deus ou a Mamon? A gente vai ver que a gente está servindo a Deus usando até os bens materiais como um instrumento para ajudar o nosso próximo. Aí nós estamos caminhando a nossa perfeição relativa. E no capítulo 17 é muito lindo, que tem aquilo de Santo Agostinho, da gente colocar a cabeça no travesseiro à noite e rever nossos atos. Falar, isso eu acertei, isso ainda preciso corrigir. E a gente vai ver que nós somos chamados e escolhidos para esse reino de Deus interior, que a nossa fé, aí a gente vai conseguir encarar esses desafios que todos nós temos nesse planeta de provas e expiações, que a vida não é fácil para ninguém aqui. Será, quando nós chegarmos à regeneração, mundo feliz. Mas aqui não, mas com o Evangelho essa caminhada fica mais fácil. E nós somos os trabalhadores da última hora, porque o nosso planeta já não está passando na fase de provas e expiações para a regeneração. E aí tem uma frase, os últimos serão os primeiros. A gente às vezes fica com uma pulga atrás da orelha, né? O que é isso, os últimos serão os primeiros? Nós somos os últimos nesse mundo de provas e expiações. E podemos ser os primeiros nesse mundo de regeneração. Mas, para isso, a gente tem que tomar cuidado. Por isso, vêm os alertas. Cuidado com os falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos cristos e falsos profetas, é muito fácil a gente falar, é fulano de tal, quem está falando aqui na frente, ou de religião X, Y, Z. Não. Nós somos, muitas vezes, falsos cristos conosco mesmo, quando a gente nos desvia do caminho do bem e a gente nos separa o que Deus juntou. Nós somos a centelha divina. Quando a gente sai das leis morais, a gente está separando o que Deus juntou. E para encerrar, nós vemos as conclusões no capítulo 23 ao 27, que estudando o Evangelho, nossa moral muda completamente, coisas que nós acreditávamos como correta, hoje já não acreditamos mais, nós já viramos focos de luz para iluminar, não só a nós,
como a todos que nos cercam, conseguimos buscar e achar o que procuramos, porque a gente deixa o material e se liga muito mais no espiritual. Com isso, a gente dá de tá, sabe que recebe muito e também oferta bastante, e o que a gente vai pedir, a espiritualidade sempre vai nos obter. E o último slide era as preces no capítulo 28. No capítulo 28, obrigado. As preces, aí nós temos o quê? Um sustentáculo para manter a nossa vibração. Então, no capítulo 28, é como se eu tivesse um pouquinho de cada capítulo nessa prece, quando a gente está o quê? Desesperado. Então, tem para pessoas que desencarnaram, para a gente, para o próximo, para os doentes. Então, muitas vezes a gente está tão desesperado que não consegue nem se ligar na prece. Então, no capítulo 28, tem o esclarecimento e a prece que nos acalma. Então, vocês viram que o Evangelho é esse livro que nos acalenta, mas também é um livro de estudo, para a gente entender. Então, não vamos perder a oportunidade, comprar esse Evangelho, acabar com o estoque do Paz e Amor, assim eles arrumam mais, e cada um fazer o seu estoque de Evangelho. Muito obrigado, gente. E assim, depois dessa palestra, muito esclarecedora, vamos partindo agora para a segunda fase do nosso trabalho. Os médiuns que se prepararam com bastante responsabilidade durante todo o dia, durante a noite, já começam a se direcionar para as cabeceiras dos bancos. Enquanto nós outros vamos procurando uma posição mais confortável sobre os nossos assentos, respirando profundamente, e nessa respiração vamos já nos conectando com a espiritualidade amiga, com os mentores individuais de cada um de nós, e principalmente com o nosso Mestre Jesus, que de braços abertos, um sorriso muito terno no rosto, sorri para cada um de nós. Sempre vamos nos lembrar daquela frase que Jesus disse: aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá também estarei eu. E nessa certeza que Jesus nos abençoa a todos, vamos assim estreitando a nossa relação com o mundo espiritual, que é a nossa essência, a divindade, que é a nossa essência, porque do alto desse salão começam a se desprender, cair, vibrações em formato de pétalas de rosas brancas, e estas boas vibrações vão alcançando o nosso centro de força coronário, a nossa ligação maior com Deus, com o divino, com o sagrado. Que essa nossa ligação possa ser constantemente, durante as 24 horas por dia. Estas boas vibrações vão alcançando agora a altura da nossa testa, o nosso centro de força frontal, iluminando os nossos pensamentos, fazendo com que nós possamos sempre ver o lado positivo da vida, o lado edificante, que a nossa visão sempre se amplie, mas para aquilo que nos vai edificar, nos levar para a frente. E estas boas vibrações agora alcançam a altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que regula a nossa grande glândula da tireoide, todo o nosso sistema glandular, fazendo assim uma harmonia em todo o nosso corpo físico. E também regula a nossa voz,
que a nossa voz, aonde quer que ela for ouvida, ela possa sempre levar a paz, o entendimento, a união entre as pessoas, que da nossa voz jamais possa sair a maledicência. E agora, estas boas vibrações que caem deste teto, agora alcançam também o nosso centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, o nosso centro de força esplênico, no lado esquerdo da nossa barriga, e o nosso centro de força genésio, no nosso baixo ventre. E assim, mãos invisíveis, mãos luminosas, começam a irradiar luz sobre todos estes centros de força, fazendo assim um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual. E esse tratamento também vai sendo passado para o nosso corpo físico. Então, neste momento, vamos aproveitando todo esse presente da espiritualidade amiga, que faz esse tratamento integral para cada um de nós. E assim, depois de tanto recebermos na noite de hoje, através da palestra, através da terapêutica do passe, vamos doar um pouco do muito que recebemos. Vamos visualizar as urnas de encarnados e desencarnados, aonde nós depositamos o nome dos nossos queridos e dos nossos amados. E vamos vibrar intensamente para que todos estes nomes possam receber todo esse tratamento que também estamos desfrutando. Vamos vibrar também pelo nosso querido e belo recanto, aonde nós encontramos acolhimento, uma palavra de consolo e tantos tratamentos. Vamos vibrar para que ele continue sendo assim, este farol de luz que espalha a sua luminosidade em todas as direções. Vibremos para todas as pessoas que estão momentaneamente na posição de orientação, de administração da casa, para que eles possam administrá-la com muita sabedoria e muito amor. Para todos os trabalhadores e para todos os frequentadores. E vamos estender ainda estas boas vibrações para todo o planeta Terra, aonde exista uma lágrima de dor, aonde existe uma angústia, um sofrimento, que estas boas vibrações possam alcançar estas dores, como se fosse um manto sagrado, acolhendo todas as criaturas que estejam passando por estas dores e por estas angústias. E não poderíamos deixar de vibrar também agora pelos nossos lares. Vamos visualizar o nosso querido lar. Vamos abrir agora as nossas portas, as nossas janelas e deixar estas boas vibrações entrar em cada cômodo, iluminando cada cantinho de nossa residência, como se fosse o sol matinal que traz a sua alegria após a noite de escuridão. Vamos deixar esta luz de Jesus entrar em cada cômodo, dissipando qualquer forma de pensamento, qualquer energia que não sirva para o nosso lar, deixando somente o perfume das rosas, deixando lá o aroma agradável, aquele perfume das rosas que servem para todos nós, de tal maneira que a nossa relação com os nossos familiares que moram conosco possa ser sempre suave, serena,
e calma. E por último, vamos visualizar as águas que nós trouxemos. Se não trouxemos, vamos visualizar os filtros das nossas residências, porque neste instante, espíritos de boa vontade, especializados na fluidificação das águas, começam a depositar nelas fluidos celestiais que são elaborados nos laboratórios do plano espiritual e depositam estes fluidos nas nossas garrafinhas de água, estando aqui ou em nossas residências, de tal maneira que cada garrafinha de água é um remédio individualizado, só serve para nós, para que nós possamos nos equilibrar diante das nossas vidas, diante do nosso dia a dia. E assim, reabastecidos e felizes por mais um banquete espiritual desta noite, vamos acompanhando a prece de encerramento. Assim, vamos em continuidade, de continuação de visualizar Jesus, nosso irmão maior, e agradecer pela palestra, agradecer por tudo que recebemos nessa casa, e que possamos levar durante a semana, auxiliar todos aqueles que nos procurar na paz do amor. E assim, só tendo a agradecer com o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não vos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Possamos voltar abastecidos e em paz para os nossos lares. E até a próxima quarta-feira. Paz e amor em Jesus.